Então vamos lá, gente. Hoje a gente chamou vocês aí para falar de acordos de trabalho de time, que é uma ferramenta importante aí para a agilidade, né? Eu trouxe esse tema por dois motivos, né? Um, porque o Management 3.0 criou, né, uma ferramenta nova aí que vai estar inclusive num workshop que ainda vai ser lançado do Management 3.0. E o outro motivo é porque eu tenho feito muitas, inclusive esse workshop do Management é sobre trabalho híbrido e trabalho remoto, né? Eu vou até colocar aqui, porque, apesar do workshop ainda não ter sido lançado, a Agilers já colocou na agenda. A gente resolveu arriscar, tanto que a gente deu uma adiada nele, né? Porque a promessa é que ele seja lançado nesse primeiro quarto, então até março. Então, em abril, a gente já vai ter uma turma, que é esse aqui, ó, Agile Co-Creation Leadership. Entre os temas desse workshop vai estar colaboração remota e híbrida. Tá? Então, dentro desse novo workshop do Management 3.0, era o antigo Equipes Remotas, que já existia, mas o Management 3.0 criou um novo módulo do zero focado em colaboração remota e híbrida. Nesse workshop, a gente fala sobre essa ferramenta. Tá? Então, quem quiser, está muito antenado aí, ainda dá tempo de entrar. A Kalina falou que a maior meta é desenvolver a gestão de projetos, gestora de projetos comerciais, mais trabalhar. Acho que você já esteve em outros encontros, né? Que a gente já comentou alguma coisa bacana. Muito bom. Então, vamos lá. Então, e para fazer esse workshop e para outros que eu tenho participado ao redor do mundo, quando o tema é trabalho remoto, liderança remota, híbrido, sempre aparece a ideia do acordo de trabalho. Tá? Então, tá, vamos falar sobre isso para todo mundo conseguir ver, talvez, a importância de, de fazer algo assim. Então, eu queria perguntar agora, vocês podem colocar aqui no chat. Meu time já tem acordos de trabalho firmados e registrados em algum lugar. 2, ainda não temos algo formal assim. Coloquem aqui no chat só para eu ter uma noção aí de como estamos. Gente, se vocês sofrem um trabalho remoto, o pessoal some, não sei se está lá, se não está. Primeiro passo é um acordo de trabalho bem feito. Legal. Agora, quem respondeu 2, né, que já tem, não, o 2 é que não tem, porque agora eu que me confundi. 1 é quem já tem e 2 é quem ainda não tem. Quem respondeu 1, aonde vocês colocam isso? Que ferramenta, que lugar vocês registram os acordos de trabalho? No Miro, na Wiki do Azure DevOps, boa. Depois eu vou mostrar um bem legal. Nossa, Miro, Gira, Confluence, está separado aí? O Channel. Porque uma coisa, né, que é outro ponto, né, a Lisete, ela é uma expert aí em trabalho remoto, ela vive disso, né, e ela percebeu nas pesquisas e nas andanças que o grande problema hoje, por isso que eu fiquei curioso que eu vi aqui do Gustavo, né, Miro, Gira, Confluence, porque um dos grandes desafios que está tendo para as equipes hoje é a quantidade de locais que a gente tem para procurar informação. Aí, na hora que você precisa, você não sabe se está no Confluence, se está no Gira, se está no Mira. Tanto que tem um exemplo da GitHub. Quem aqui usa o GitHub? Né, que é para versionar tudo mais. Os times dev usam mais. Né? O GitHub ele tem um handbook, que é um documento único que fica tudo, todos os processos, todas as políticas, todas as passo a passo do GitHub, está num único documento. Claro, tem seções, ele é pesquisável, né? Porque a ideia é, tá tudo ali, quer encontrar, faz um search, bem ideia Google, né? Mas o GitHub que eu tô... É, legal, Amanda, mas o GitHub agora que eu estou comentando é a empresa, né? Os funcionários do GitHub têm isso daí. E, inclusive, ele é público, né? O GitHub, esse handbook do GitHub está disponível na internet para quem quiser acessar. Porque eles também têm uma política fortíssima de transparência, né? Então, uma forma deles terem isso, deixa eu ver se eu acho fácil esse link, eu coloco... Ah, tá aqui, ó. GitHub/handbook. Podem entrar lá. É tudo sobre o GitHub. Tem lá
missão, valores, visão, estratégia, como eles se comunicam, como é a cultura, os processos, quem é quem, tudo está nesse mesmo documento. Então, quem quiser aí como referência, fica a dica, tá? Você pode, inclusive, entrar lá e sugerir alteração para ele. Mas agora, GitLab. O GitLab e GitHub são coisas completamente distintas? Ou o GitLab é que produz o GitHub? Agora você me pegou, hein, amor? Ah, são concorrentes, olha só. Eu defendendo o GitHub, mas na verdade é o GitLab. Ah, tranquilo, mas não tem problema. Então é o GitLab corrigindo aí. Obrigado, Amanda. Então, gente, vamos lá agora falar do management. Eu queria simular, vamos imaginar que nós aqui, quantos somos? 46 pessoas e mais eu. Deu bastante, hein? Vamos supor que a gente vai formar uma empresa aí, uma empresa ágil, vamos ajudar a galera aí a adotar agilidade e a gente vai ter uma grande equipe, uma equipe aí de 47 pessoas. A gente vai usar esse Canva aqui do acordos de time para a gente construir como que seria, o que a gente precisa ter importante de acordos para esse time aqui. Tá? Então, primeira coisa que a gente teria que ter é um nome. Quem sugeriria, arriscaria um nome aí para o nosso time? Claro, gente, que numa vida real eu faria uma dinâmica bacana para definição de nome, mas hoje a gente pode ir no coletivo aí. Quem daria uma sugestão? Agiler Force. Gostei, gostei. Vamos, para a gente poupar tempo aqui, a gente vai no. Como que chama? A Nadine do management fala muito, né? First, não sei o quê, first serve, né? O primeiro que chegou ganha. Então, somos dos times Agiler Force. Agilers Break, gostei também, ou Breakers, né? Pode ser interessante. Qual que é o propósito do nosso time, né? Como vocês escreveriam aí em uma frase bem simples? Lembra que eu falei, né? A gente vai levar agilidade, vai criar ambientes melhores aí de trabalho. Qual poderia ser o nosso propósito como time? Essa é mais difícil. Eu tenho uma dinâmica, gente, de propósito, super bacana, mas ela leva mais de uma hora aí para fazer. Mas é bacana, acho que um dia eu vou trazer para o almoço, se vocês tiverem interesse. Levar agilidade para a empresa. Boa, eu colocaria intermediar os assuntos. Eu gostei, Kalina, mas o do Renato está mais na execução, né? Ajudar as pessoas a terem resultados com agilidade. Boa, porque o Paulo conseguiu traduzir o que eu iria adicionar do Renato, né? Que é a gente gerar resultado. Inclusive, é algo que a Agile está tentando focar em 2023, fazer com que as pessoas não fiquem só aqui, né, no teórico, no filosófico, mas que a gente gere resultado. Tá? Então, inclusive, eu vou, no finalzinho, falar uma novidade que a gente está tentando. E aí, ainda está em inglês o template, eu até vou conversar com a Nadine para a gente acelerar uma versão em português, mas a gente pode fazer o primeiro approach aqui, que é seguir cada número em cada caixinha e discutir e entrar em acordo, ou a gente pode fazer nosso próprio método, né? Começar por onde a gente acha que a gente deveria. Então, a gente pode seguir a ordem ou simplesmente fazer a nossa ordem. Então, primeira coisa, né? O que a gente está em acordo aqui? Então, aqui é onde a gente começa. Vamos colocar todos os itens-chave que a gente já está acordado, né? Um item por post-it. Tá? Então, o que vocês conhecem, pensando aqui no nosso almoço, pensando nesse grupo, que já seria um acordo? Tipo assim, isso já é assim, a gente já sabe. O que vocês já conhecem que a gente possa ter de acordos ou de regras já existentes? Claro que aqui é mais desafiador, mas pensa aqui na equipe de vocês. Ah, tá, Carlos, aqui tudo bem no de vocês, mas eu estou falando esse grupo aqui de 47 pessoas, o time box, né? A gente tem o nosso time box de meio-dia e 30 até 13h30. Eventualmente, ele pode até mudar, a gente avisa, mas em geral, 12h30 às 13h30. Nossa ferramenta oficial, a gravação dos encontros, então, encontros são gravados. Isso aqui é legal, gente. Tem empresa, não sei se vocês já viram,
que toda reunião, 100% das reuniões são gravadas. Não sei se vocês já viram, mas eu acho sensacional essa ideia. Né? A gente tem o Miro como uma ferramenta oficial. Às vezes pode variar, mas em geral a gente usa o Miro, né, para interagir e tudo. Proibiram a gravação? Nossa, Kalina, que coisa. Deve ser alguma coisa de privacidade, lei, né? Avisos com antecedência, a gente tem aqueles avisos, inclusive agora está funcionando bem, então tem até que depois parabenizar. Ó, quem está colocando as post-its no entorno aqui, podem colocar. E quem tiver no Miro, tá, gente, pode acrescentar também. Mas isso aqui seria uma forma da gente, como é que se diz? Já levantar o que as pessoas já sabem. Inclusive, gente, se vocês querem trabalhar com aprendizagem, né, quem conhece o Training from the Back of the Room, os 4 Cs, Training from the Back of the Room, uma das primeiras coisas que você tem que fazer em qualquer situação é o que as pessoas já sabem sobre isso. É importante trazer à tona, porque aí você já abre a sua cabeça. Opa, já sabemos do que está sendo falado. Fica muito mais fácil você aprender sobre o que vem a seguir. Então, uma dica extra aí, vamos anotar as dicas extras aqui também no Miro, né? Porque quem vai ver a gente no YouTube depois não vai ver o que eu estou colocando no chat. Legal? Gente, não sei se vocês sabem, mas eu nunca usei isso aqui na vida, tá? Eu abri esse Canva hoje e comecei aqui com vocês. Primeira coisa, segunda coisa, o que a gente concorda em discordar? Né? Então, vamos ver o que a gente tem que a gente não concorda. Tem alguma coisa hoje que gera discordância? Pode ser que alguém fale, não acho legal o horário ser no almoço. Né? De repente já tem uma discordância. Ou então, cada um, né? Um fala no WhatsApp, o outro fala no câmera aberta e fechada. A gente ainda não tem uma definição sobre isso. Tá vendo? Talvez aqui a gente já tenha insights sobre o que a gente pode falar a seguir. Mais algum? Alguém discorda de ser no horário do almoço? Alguém não tem clareza sobre por onde a gente se comunica? Tudo isso poderiam ser situações aqui. Legal? Então, esses aqui são os primeiros insights aí para a gente aterrissar aqui o conhecimento e já saber colocar todo mundo mais ou menos na mesma página. Agora eu vou escolher um aleatório, tá? Não vou mais seguir o caminho, até porque, ó, nossos valores-chave. Esse aqui, a caixinha 3, é bem possível que você vai ter que fazer uma sessão específica para tratar disso. Inclusive, o management tem uma ferramenta que chama Big Values List, né, que é a grande lista de valores do management. Se for uma regra da empresa, devemos enfatizar aqui nesse momento, talvez sim, porque isso que é legal, Maurício. Deixa aberto, não tem uma regra. Se a pessoa que está aqui da nossa equipe acha relevante trazer a informação, então traga. Porque para ela é importante que essa regra seja enfatizada. Claro que aqui a gente está falando dos acordos específicos do time, mas às vezes é bom reforçar alguma regra da empresa. Até para dizer, ó, o time está aqui ciente de que existe essa regra. Mas é interessante, tem até um slide no Management 3.0 que a gente fala, que chama regras locais. Né? Quanto mais a gente conseguir que as regras sejam locais, é melhor. Tá? Qualquer regra que é geral, né, que é da empresa, isso pode engessar os times. Contrário à regra da empresa. Pode ser legal, pode ser, por exemplo, a Kalina falou que na empresa dela não pode mais gravar reunião. Mas aí o time coloca aqui, para a gente é importante gravar reunião. Aí o Scrum Master já tem um itemzinho aí para colocar no bolso e ir lá brigar com a empresa para conseguir quebrar essa regra. Lembra? Por isso que o livro, gente, lá do Netflix chama A Regra é Não Ter Regras. Né? Não ter regras. O Netflix, ele preferiu fazer o quê? Não tem regras, gente, porque cada time tem que criar as suas próprias. A gente não pode injetar, né, os times de uma forma corporativa. Mas nem toda empresa vai estar preparada para essa conversa, né? Mas eu já acho interessante.
Olha só, o que motiva a gente? Podemos jogar um Moving Motivator. Mas vamos pegar agora um. Vamos supor, tá, gente? A gente vai formar um time agora. A gente vai começar a trabalhar junto a partir de semana que vem. Como que a gente pode se comunicar? Que sugestões vocês dão para a gente se comunicar entre nós como um time? Que ferramentas técnicas? O grupo lá do WhatsApp, Adriano? Workchat. Mas esse workchat é uma ferramenta? Só me deem mais detalhes aí, hein, gente? Porque lembra que o time tem que entrar em acordo. Workchat do Facebook, legal. Aí a gente já pode começar. Por exemplo, eu, Thiago, uso pouquíssimo o Facebook. O Discord, tenho até aqui, eu tenho um dos nossos parceiros que a gente se comunica pelo Discord. Só que eu uso muito pouco o Discord. Uso mais o Slack, até porque a Agile People, Management 3.0, todos eles eu uso o Slack. Mas aqui na Adlers, por exemplo, a gente usa o Teams. Né? Então, o nosso grupo de trabalho na Adlers é o Teams. O que acontece? Né? Se a gente estivesse na empresa, não ia ter tantas opções aqui, né? Porque iam ser as opções que a gente oferece. Por exemplo, aqui na Adler, a gente tem um acordo que é não falar de trabalho no WhatsApp. Quer falar de trabalho? Só no Teams. Isso é uma regra nossa. A gente decidiu em conjunto. Quer dizer, na verdade, eu meio que quis impor, né? Porque eu falei, gente, não faz sentido. Cada um, a gente é uma empresa assíncrona, remota. A gente tem que ter direito a um momento longe, né? Então a gente combinou de não falar de trabalho pelo WhatsApp. É difícil, Kalina. Inclusive, vira e mexe, alguém não resiste e coloca alguma coisa. Mas atualmente tá legal. Nosso grupo de WhatsApp praticamente não tem mais coisa de trabalho. Aqui eu acho que a gente não vai conseguir chegar num acordo, mas a gente poderia falar, gente, vamos concentrar tudo lá no grupo do WhatsApp, que é uma coisa que já existe, já está lá, tal, mas pode ser que alguém fale, não, o WhatsApp é muito ruim, ana lá. Aí a gente entra num acordo, mas é importante ficar claro esse tipo de coisa. Pode o WhatsApp, não pode, é numa thread do Teams, não é, vai ser no Slack, ou exclusivamente no Slack, ou por e-mail. Então, é interessante a gente ficar bem definido sobre como que a gente se comunica nesse time. Tá? Inclusive, uma vez, quando eu gosto de fazer isso muito colaborativamente, né? Daí o nosso coordenador falou assim, gente, a gente tem um grupo no WhatsApp de coordenação que todo mundo avisa quando vai almoçar e quando está voltando. Aí ninguém quis acatar isso, então ele sugeriu, mas acabou não virando um acordo do time, porque ninguém estava afim de ficar avisando, tá? Mas vamos lá, agora vocês aqui, qual dessas outras caixinhas vocês escolheriam aí para a gente falar agora? Quem quer sugerir uma outra caixinha? Tem a 3, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. Conflito. Pegou a mais cabeluda, hein, Adriano? A número 7. Número 7, como a gente navega conflito. Aí qualquer coisa depois a gente vê a 5 da Kalina, né? Não, da Mariane. Então vamos começar a 7, que até teve 2 votos. Gente, quando eu peço um número aleatório, eu sempre falo assim, exceto 7, porque as pessoas têm uma tendência tão grande a escolher o 7. Mas vamos lá, como que a gente resolve conflito? Aqui a gente poderia discutir quais podem ser potenciais áreas de conflitos ou qual é o nosso approach para lidar com o conflito. E aí eu vou pedir sugestões de vocês. Eu conheço algumas ferramentas de conflito, mas não estamos concordando. A gente, tipo aqui, ó, temos um conflito. Um quer Slack, outro quer Teams, outro quer Discord. Como a gente resolve esse conflito? Vocês conhecem formas de fazer isso? Votação. Mas aí, votação, a gente quer que tipo? Maioria, grande maioria, né? Porque existem tipos diferentes de votação. Pela maioria, mas a maioria, ó, a gente hoje somos 51 pessoas. 50, né? Porque eu estou 2 vezes. Se a gente for pela maioria, 26 pessoas votarem pelo Slack, a gente vai ter 24 pessoas insatisfeitas. O que a gente faz com essas 24 pessoas?
Delegation Poker sensacional para esse ponto, ainda mais quando for assuntos que levam isso. Inclusive, ó, alguém falou democraticamente. Democraticamente, Carlos, em termos de decisão, é pela maioria. É assim que a gente escolhe presidente, certo? Eu gosto de um tema que chama assim, Deep Democracy. Não sei se vocês já ouviram falar. Deep Democracy é assim, ok, a gente escolheu pela maioria que vai ser Slack. Mas como que a gente faz para essas 24 não ficarem pé da vida? Por quê? Potencialmente, gente, parte dessas 24 já vão começar a procurar emprego no LinkedIn. Como que eu posso abraçar esses 24? O Delegation Poker, Kalina, lá no YouTube, a gente fez um encontro desses, um almoço só de Delegation Poker. Depois olha lá no nosso canal. É muito legal. Convencimento é uma possibilidade, né? Persuasão, mas você vai ter que ser o mestre da persuasão, né? Para colocar e não impor, né? Mas a gente tem que pensar, gente, vai ser no Slack, mas a gente não sei como que eu agradaria os usuários do Teams. A gente vai integrar o Teams com o Slack. Então, quem quiser ficar no Teams vai ter um botzinho que vai replicar todas as informações para o Slack, para o Teams. Não é a melhor solução do mundo, mas pelo menos a pessoa não tem que instalar o Slack, entendeu? Então a gente tem que pensar como que a gente abraça a minoria, tá? Vou colocar aqui o link do YouTube enquanto isso, porque daí vocês podem ver que tem esses outros vídeos. Uma coisa que eu tenho usado aqui na Atlas, às vezes, quando a gente tem essa ponto, é a decisão por consenso. Inclusive, o Anfix, uma das cartinhas que ele tem, ó, é a de tomada de decisão. Sabe quantos métodos de tomada de decisão o Jürgen mapeou? Coloquem aqui no chat. Quantos métodos de decisão vocês acham que tem no Anfix? Mapeados no Anfix? Pode chutar 7 também, quem gosta do número 7. Quantos métodos diferentes de decisão? 10, 11, 25, 8. Gente, ao todo são 16. 16 diferentes métodos de decisão que ele documentou e criou uma cartinha para cada método de decisão. Porque, por exemplo, quem for estudar a sociocracia, ela toma decisões por consenso, não é por democracia, é por consenso. Consenso é uma das 16 formas de tomar decisão. Inclusive, se tudo der certo, gente, lá no Scrum Hill, quem estiver no Scrum Hill, eu vou rodar no Scrum Hill, não, na Agile Trends. A Agile Trends, em abril, eu vou ter um workshop na grade que é métodos de decisão com Anfix. Eu vou levar lá as cartinhas dos 16 métodos de decisão e a gente vai jogar junto. Lá, quem for para o Agile Trends vai participar. Mas eu ia mostrar para vocês como que é a decisão por consenso que a gente faz aqui na Atlas. Eu vou abrir aqui do ladinho, só para não expor todas as minhas informações confidenciais. Mas a gente toma a decisão por consenso aqui em algumas situações quando a gente não chega num impasse. E aí eu até vou convidar vocês a fazerem essa decisão comigo, tá? Isso aqui é brinde, tá? Não estava no cronograma, mas acho que vocês merecem. Então, eu vou colocar aqui do lado método de decisão por consenso. Como que vai funcionar? Então, eu vou falar o seguinte, a gente decidiu aqui, pela maioria, que a gente vai usar o Slack. Então, a partir de segunda-feira, toda a comunicação do grupo do Co-Learning da Adler vai ser pelo Slack. O que vocês vão fazer agora? Cada um de vocês pega um post-it com o seu nome e aí você vai colocar em uma dessas posições, que pode ser discordo, ou seja, Thiago, se for Slack, eu estou fora. Já saio agora mesmo do Co-Learning. Ou concordo, vamos embora, quero mesmo. Não me oponho, tipo, não é que eu queira, mas se for, não me oponho a essa decisão. Ou assim, eu tolero. Não gosto do Slack, não me acostumo com ele, mas se vocês decidirem pelo Slack, eu consigo tolerar.
Então, cada um de vocês coloca o seu post-it aqui no seu quadrante. Ou concorda, não se opõe, tolera ou discorda. Discordo é, se vocês forem para o Slack, não contem comigo. Olha que legal. Se alguém do chat quiser colocar. Então, você não usa o Slack, mas, por exemplo, você passaria a usar? Ou não, Thiago, não vou começar a usar, então é discordo. Tá, Glaucio? Isso, porque assim, a gente decidiu usar o Slack. Você vai passar a usar o Slack ou não? Como eu não uso o Slack, eu tô fora. Então é discordo, Cláudio? A Kalina colocou não se opõe. Discordo, porque mais uma ferramenta. Bom, é exatamente isso. Então, vocês estão vendo, gente, a decisão por consenso, a gente não pode ter nada aqui no discordo. Todos esses aqui são aceitáveis, mas o discordo não. Então, o que acontece? Se a gente decidir pelo Slack, talvez não seja a melhor decisão nesse momento. Vamos pensar em o Teams. Aí a gente faz a mesma coisa e vê talvez qual que tenha menos discordância. Mas a decisão por consenso é não decida caso tenha discordância, porque daí você tem aqui 4 pessoas que vão começar a falar mal da Adler por aí no mercado. Então, eu não posso arriscar. Entendeu? Então, essa que é a decisão por consenso. Só que, por exemplo, uma vez a gente foi decidir aqui na Atlas, olha que situação curiosa. A gente, deixa eu duplicar aqui para mostrar como que ficou. Foi uma decisão parecida, só que ficou, o resultado final foi esse aqui, ó. Aqui no meio está escrito concordo, tá, gente? O resultado final foi esse. E agora? Ninguém discorda, mas também ninguém concorda. Então, a mensagem que a gente teve nesse dia foi essa decisão, todo mundo está dizendo, ok, mas na verdade não existe convicção nenhuma sobre essa decisão. Então, a gente poderia até seguir com a decisão, mas com certeza é uma má decisão. Porque não tem uma pessoa que diz, concordo, vamos embora. Beleza? Esse é um método que a gente usa na sociocracia, por exemplo. Podemos decidir por meio do que não se opõe, não? Sim, a gente pode trabalhar mais profundamente cada camada aqui, tá? Esse é mais para a gente ver se existe uma discordância, tá? Porque, assim, na verdade, quem me ensinou essa técnica que tem essa recomendação. Se existe discordo, a gente não decide. Tá bom? Mas é claro, você pode falar Caio, Ivana, Samara e Glaucio, sou sorry. É possível? É, mas eu tenho 4 pessoas aqui que vão sair tristes hoje. Legal? Então tem que levar em consideração. Legal? Inclusive, a gente pode falar assim, Ivana, tipo, você não usaria de jeito nenhum? Aí ela fala assim, não, acho que se não tiver outra opção, vai que vai. Então não é discordo, é tolera. Né? O discordo é, eu não vou instalar o Slack, não me peça. Não tem jeito. Né? Beleza? Vocês viram, gente, que toda essa discussão é uma caixinha aqui. E o Anfix, por exemplo, ele sugere 16 tipos de tomada de decisão. Por quê? Para cada natureza de decisão, pode ter um método diferente. O consenso, por exemplo, com uma situação que envolve custo executivo, não sei o que lá, talvez não seja adequado o consenso. Tipo assim, tem que ser Slack, gente. Não vai dar para chegar. Eu tenho 5.000 funcionários nessa empresa. Como se chega a consenso? Não chega. Então, tem decisões que não dá para ser por consenso. Então, a gente tem que o quê? Escolher o método certo para cada tipo de decisão. Mas o mais importante é deixar isso claro. Gente, aqui nessa equipe, a gente toma decisões de forma consensual. Ou seja, se você tiver em dúvida sobre fazer alguma coisa ou não, chama o time todo, vai para o Miro e faz os circulinhos ali do consenso.
Legal? Ou a gente poderia classificar, né? Se conflitos desse tipo, a gente decide de tal forma. Se bem que a gente está falando de conflito, mas, na verdade, a gente estava aqui, né? Como a gente toma decisões. A gente acabou falando mais da caixinha 6, tá? O conflito número 7, por exemplo, aqui na Agilers, a gente tem uma regra que é o seguinte: se a gente estiver numa reunião que chegou numa situação que está desconfortável, qualquer um tem direito de falar para a reunião, para o assunto, vamos parar tudo, volta cada um para o seu lugar, depois a gente retoma isso. Então, a gente tem um acordo. Se o conflito escalar num lugar desses, alguém pode levantar e falar: gente, não estou me sentindo bem com isso, prefiro não continuar essa discussão. Aí a gente para e deixa para um outro momento. Tá? Então, isso poderia ser um acordo sobre como trabalhar conflitos. Legal, você tinha falado do cartão 5, né, Kalina? Não, foi a... Quem era o cartão 5? Para times menores, Caio. Na verdade, na sociocracia, eles recomendam usar na empresa inteira. Mas é claro que vai por camadas, né? A gente não toma uma decisão a empresa toda de uma vez, tá? Mas a gente pode ter grupos maiores, sim. Vamos ver a caixinha 5, daí a gente já parte. Como que a gente colabora? No caso, gente, a gente colabora, nesse caso, principalmente pelo Miro. Mas que ferramentas de colaboração a gente tem? Outra coisa, olha que interessante essa pergunta. Qual que é o nosso time zone de referência? Alguém aqui está num fuso horário diferente? Tem alguém aqui que não é 1 da tarde nesse momento? Eu. Que horas são, Tati? 12:04. 12:04. Então, a Tati está 1 hora atrás. Qual que é a nossa referência de horário? Qual que é o momento de referência do time? Não adianta a gente tem que tentar pensar, porque se a gente fizer reunião muito cedo, a Tati fica fora. Mas se for muito tarde, né, então é legal pensar em todos os horários. Se você quiser trabalhar no time do Management 3.0, por exemplo, as reuniões deles acontecem no fuso horário 7. Né? O 7 é o Central, o Europa Central. Então, as reuniões de equipe são nesse horário. Às vezes, quando eu vou fazer reunião com eles, é às 5 da manhã. Porque para mim é 5 da manhã, mas para eles já está no meio da manhã. Legal? Então, quais ferramentas, qual que a gente tem de horário do trabalho, como que a gente sincroniza isso? Então, gente, reuniões nessa empresa é sempre no horário aqui de São Paulo, das 10 às 16. Porque daí quem está nos outros fusos horários do Brasil não fica ruim. Então, a gente só faz reunião nessa empresa das 10 às 16. Caso seja de diversos países, essa equipe vai ter que aprender formas de trabalhar assincronamente. Inclusive, é outro tópico que a gente aborda aqui no treinamento do Management 3.0, sobre como fazer o trabalho assíncrono. Né? Mas é claro que, às vezes, existe 1 hora que os horários se cruzam. Aí, aquela 1 hora é o momento em que a gente marca o one-on-one, daily. Né? Por exemplo, o Jürgen, não o projeto atual, mas um projeto recente dele, era assim: não tem mais reunião síncrona. Quem quiser, marca, mas a gente não tem daily, não tem nada. A gente vai fazer tudo assincronamente, exceto quarta-feira, às 9 da manhã, vai ser um horário que a gente se reúne para bater um papo e tomar um café. Por que 9 da manhã? Porque quem está na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na África, que são os lugares que ele abrange, às 9 da manhã, ou é logo no começo do dia, ou é logo no fim do dia, mas é possível para todo mundo. É claro que se eu estou no Brasil, o outro está na Austrália, aí a coisa muda de figura. Mas, às vezes, a gente pode fazer um horário-chave ali perto da meia-noite. Não sei, isso aí teria que entrar em acordo. Mas o ideal é o trabalho assim, né? Que as pessoas não precisam se encontrar ao vivo. Tranquilo, pessoal? Vocês viram a importância disso? E aí eu pergunto assim, de 0 a 10, o quanto vocês acham que uma coisa assim, bem conversada com o time e acordada, ajuda a ter
trabalho remoto, colaboração, auto-organização. De 0 a 10, o quanto vocês acham que essa ferramenta, bem trabalhada com as pessoas, contribuiriam para isso? E aí todo mundo, pelo mundo inteiro, sofrendo, né? Como que eu faço para ter equipe remota? Não dá certo. É muito mais simples do que parece. É claro que vocês perceberam que não é tão simples assim preencher. Mas a gente não precisa ter um detalhe assim extremamente rígido, detalhado. É importante estar registrado quais são os acordos do time. Isso seja claro, transparente. Tá? O Pedro ele mandou sem querer só para mim, Pedro, mas o Pedro colocou nota 7. Mas o restante foi tudo nota 10. Mas tem algum motivo específico para o 7? Sim. No onboarding, porque quando a pessoa está entrando na empresa, você taca isso na cara dela e fala, ó, esses são os acordos da nossa equipe. Né? Isso faz parte. Inclusive, uma outra camada disso é cada um desenvolver o seu próprio. Então, assim, o que é importante vocês saberem sobre trabalhar com o Thiago? O Thiago só fala português, o Thiago não gosta que atrasem nas reuniões, o Thiago não atende o WhatsApp, não adianta insistir. É legal que cada um tenha os seus individuais, tá? O Pedro falou que ele tem algumas coisas outras coisas envolvidas, com certeza, tá? Renovar de tempos em tempos, com certeza, sim. Nas retrospectivas, ou não está fazendo sentido, não está funcionando, tem que ser uma coisa viva, né? E é legal que seja, de repente, imprimir isso e colocar bem grande na parede do grupo, porque isso tem que ser respirado no dia a dia, né? Porque se alguém me chamar aqui pelo WhatsApp, eu vou falar, gente, está lá no nosso acordo de equipe, só se fala pelo Slack. E aí a pessoa não vai poder ficar ofendida que eu me recusei a falar pelo WhatsApp. Né? Isso está acordado. Legal? Por isso que tem que ser assim, discutido, consensual, tá? Não pode ser, eu não posso chegar aqui e falar, gente, nosso valor é respeito. A partir de agora é esse. Tem que ser construído em grupo, tá bom? Legal? Então, gente, eu vou deixar, se vocês tiverem perguntas, tudo podem colocar, mas eu vou partir aqui para os finalmente, mas a gente vai fazer mas Pedro, não se preocupa porque você está corretíssimo, né? Eu perguntei o quanto que isso ajuda, todo mundo deu nota 10, mas com certeza uma ou outra coisa vai ser além disso, né? Por mais que isso aqui cubra tudo, vai ter situações que fogem do que está aqui e aí a gente tem que trabalhar com outras técnicas. O template, Carlos, ele está lá no site do Management, eu vou passar para vocês, e assim que sair em português eu aviso todo mundo. Mas aí a dica que eu dou é, a gente quer fazer esse ano na Ashlers, a gente quer muito, muito que vocês entrem em ação, que vocês gerem resultado. Por exemplo, rodei isso aqui semana que vem na minha equipe, foi legal. Eu quero ver um artigo no LinkedIn de você falando isso. Eu quero saber que esse almoço aqui que você fez comigo, daqui 3 meses deu um resultado. E aí a gente está estudando aqui na Ashlers como fazer isso daqui. A gente está pensando em fazer uma forma pontuação, tipo assim, escrever um artigo no LinkedIn, X pontos, participou de um almoço, tantos pontos, qualquer coisa prática assim, que vocês façam relacionadas a Ashlers, a ideia é que vocês pontuem e aí a gente vai ter alguma forma de ter prêmios, né? Por exemplo, 50 pontos você ganha o livro do Management 3.0. 1.000 pontos você ganha um workshop de graça. A gente quer fazer uma coisa assim, mas a gente ainda está começando a estruturar, mas aí eu vou pedir para vocês me ajudarem com esse primeiro experimento, que é o seguinte, entrar nesse link aqui, que eu acabei de passar, e quando vocês entrarem, vai cair nessa página, que é exatamente o que o pessoal do YouTube também vai poder fazer. Que é colocar seu nome, seu e-mail. Nossa, pegou uma coisa louca. E ele tem uma coisinha aqui só para ver se vocês são humanos, para dizer, estava presente nesse almoço. Então, quem estiver agora comigo, coloca aqui, né? Pode ser nome ou nome e sobrenome, o seu e-mail, a continha 9 mais 4, 13, e marca a sua presença. Tá? Obrigado. Só isso.
Por quê? Vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar. Ai, gente, não reparem aí que vai baixar um PDF, eu vou até tirar ele daqui. Esse PDF é de um outro encontro nosso, se bem que foi do último Link-Off que a gente fez, não é nada errado, mas aí com esse presença a gente vai começar a registrar os pontos, né? Então, olha, a pessoa estava lá no almoço, ela vai fazer tantos pontos, tá bom? Essa aqui é a ideia, mas por enquanto é um experimento que eu vou fazer para vocês aí que estão preenchendo, e aí se der certo, se a gente conseguir operacionalizar isso, logo mais vocês vão começar a receber, tá bom? Os pontos e tudo mais. Vou colocar aqui nenhuma ação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou redirecionar para a URL do Management 3.0, onde tem o template. Legal, gente? Então, quem preencheu aí, está livre aí para poder almoçar, seguir a vida. Quem tiver dúvidas, perguntas, podem aproveitar. Eu vou até parar a gravação, mas queria agradecer aí a todos vocês. Foi legal, né? Vocês viram que é simples, não é um bicho de 7 cabeças e dá para fazer tranquilamente. Legal, Kalina. Vai lá. Deixa eu atualizar aqui. Quem começar a preencher a presença a partir de agora, quando terminar, deixa eu ver se funciona. Ó, obrigado. Aí ele vai direcionar para a página do Management 3.0, onde vocês podem baixar o template, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Deixa eu parar a gravação, porque daí se alguém tiver alguma coisa para falar, mas está segurando.